Gilberto Melo e hoje eu quero falar para vocês 7 sinais que definem uma bruxa. Muitas pessoas viram para mim e falam assim: Gilberto, será que eu sou uma bruxa? Eu tenho um quadro lá no Instagram, inclusive segue a gente lá no Instagram, viu pessoal? O link tá aqui na descrição. Onde eu falo sobre dicas de bruxa todos os dias. Então as pessoas às vezes vê lá, né, o meu quadro ou assiste os vídeos aqui do canal e fica com aquela dúvida: será que eu sou uma bruxa? Pensando nisso, eu criei o roteiro desse vídeo, tá? Com 7 características que eu encontrei por todas as bruxas que eu encontrei ao longo da minha vida, tá? Inclusive em mim mesmo, tá? Então essas 7 características, elas não são obviamente cravadas em pedras, mas são características que de modo geral eu encontro na maioria das bruxas, independente da vertente da bruxaria que a pessoa pratica. Então às vezes ela pode ser ali um bandista e ter essas características, ela pode ser wicana e ter essas características, ela pode ser uma terapeuta holística, né, que trabalha a bruxaria de uma outra forma e ter essas características, ela pode ser uma benzedeira e ter essas características, tá? Então, independente da vertente, porque bruxaria não é religião. Existem diversos tipos de bruxas, tá? Então, cada uma vai seguir ali o seu caminho. Mas esses 7 pontos são pontos que eu acabo encontrando, né, em todas elas, e eu quero que você preste bastante atenção para saber se você tem esses pontos. Inclusive, comenta aqui embaixo à medida que eu for falando, né, para ver se você se identifica com isso, aí eu vou ler nos comentários de vocês, beleza? Então bora lá, meu nome é Gilberto Melo, já falei isso no início do vídeo, eu sou o criador aqui deste canal que fala de espiritualidade de uma forma livre, tá? Eu sou tarólogo, sacerdote, terapeuta e mago iniciado há mais de 10 anos e eu tô aqui, né, de segunda a sexta falando sobre espiritualidade pra você. Então anota aí, de segunda a sexta às 4 da tarde sempre vai sair vídeo novo aqui no canal, se a grande Deus assim nos permitir, beleza? Mas chega de enrolação e vamos direto ao primeiro tópico. A primeira coisa, né, que pra mim é uma característica que define muito bem as bruxas é a sensação de energias, a sensação, né, de câmbio energético. Então, por exemplo, aquela pessoa que chega no lugar, ela sente que o ambiente está carregado. Ela sente que aquela pessoa em particular não é uma pessoa muito legal ou não está num momento muito legal dela, tá? Então essa é uma característica que define muito bem as bruxas. Então às vezes a bruxa, ela entra no ambiente, ela sabe, opa, o ambiente aqui está carregado. Ou então, por exemplo, essa pessoa está mentindo. Ou essa situação não vai dar bom não, vai dar ruim essa situação. Só de sentir. Isso é uma característica da bruxa. Ou às vezes, por exemplo, acorda com uma sensação de que algo vai acontecer naquele dia ou naquele período de tempo e acontece. Às vezes um aperto no peito, né, numa situação e ela sente que alguma coisa vai acontecer. Ou aquela pessoa que do nada assim vem um insight, né, e ela acaba pegando ali as informações. Isso é uma característica de bruxa. Aquelas que já estão no caminho mágico há mais tempo, que tem algum desenvolvimento espiritual em alguma vertente, consegue, obviamente, ter essas sensações e interpretar essas sensações de forma muito melhor. Porém, todas as bruxas, né, sempre tem essa questão. Às vezes não sabe o que fazer com essa informação, mas tem. O primeiro sintoma, né, de que você é uma bruxa é a sensação, né, sentir as energias das pessoas, dos ambientes, dos locais, né, das situações ali à sua volta, tá? Isso acontece com você? Então vamos pro segundo, né? E já que a bruxa ela é tão conectada com essa coisa de energia, ela sente tanto esse aspecto de energia, que ela acaba gostando de certos locais. Geralmente locais de natureza, né? Por quê? Porque a natureza, ela possui um aspecto, né, de energia muito salutar, muito saudável. Então os bruxos, de modo geral, adoram coisas de natureza. Seja ir à cachoeira, ir ao mar, ir ao rio, ir à mata, ou mesmo, por exemplo, ter um jardim, adora ficar ali no meio da samambaia, né? Eu conheço um monte de bruxa que adora ficar ali no meio de samambaia, que tem ali as suas plantinhas, ou aquelas bruxas que gostam de tomar o sol, né? Seja daquela bruxa que gosta de sentir o sol tocando na pele, ou, por exemplo, tem aquela bruxa que gosta da lua, né? Que fica olhando para a lua, encantada, admirada, né? As bruxas, de modo geral, elas têm uma conexão muito forte com tudo aquilo que é natureza, tá? E gostam de estar em contato com essa natureza, gostam de estar em contato, né, com esse aspecto, com esses ambientes, com esses locais,
tá? Então essa é uma característica muito comum. A maioria das bruxas gostam. Às vezes gostam também de fazer carinho em animal de estimação, né? Em animais de rua, abraçar uma árvore, tá ali com a mão na terra, andar descalço, andar na grama, né? A bruxa ela tem essa ligação muito forte com a natureza. Então a segunda característica, né, conectada ali da bruxaria, né, de uma pessoa que carrega a bruxaria, é essa conexão com a natureza, é esse gostar, né, daquilo que é natural, daquilo que a natureza nos oferece. O terceiro, né, são gostos particulares. Esse é um dos pontos que define, né, a multiplicidade de bruxas que a gente encontra por aí. Então, por exemplo, tem bruxas que vão gostar de astrologia, tem bruxas que vão gostar de cristais, tem bruxa que gosta de ET, de ufologia, tem bruxa que gosta de história, tem bruxa que gosta de biologia, tem bruxa... E assim, quando eu falo gostar, gente, é desde criancinha. É aquela bruxa, por exemplo, né? E é uma característica muito comum da bruxa, gostos diferentes na infância. Então gosta de ver documentário, gosta de ir a museus, gosta de ir assim em antiquário, gosta de ir, por exemplo, em livraria, né? Coisa que de modo geral as crianças não gostam. E quando eu falo gostar, é bom a gente às vezes voltar para a infância, voltar para os nossos primeiros anos. Por quê? Porque é lá que você vai encontrar muito da sua essência. A bruxa, ela tem uns gostos meio estranhos, meio particular, que é só delas. Assim, uns aprendizados, umas coisas assim muito diferentes, tá? E isso aí é uma das coisas que define os vários tipos de bruxas. Então tem bruxas, às vezes, que gosta de filme, tem bruxa que gosta de ler livros, tem bruxa que gosta de quadrinho, tem bruxa que gosta de coisas antigas, né? Então é uma característica muito comum. Sendo uma manifestação dessa característica colecionar coisas. Então eu conheço muitas bruxas que colecionavam cartões, que colecionavam moedas, que colecionavam bichinhos de pelúcia. A bruxa, ela tem muito essa coisa também de colecionar, de juntar, né? Eu costumo dizer até que bruxa é meio muambeira, bruxa é meio que gosta de muita coisa. As bruxas, de modo geral, elas lutam também com esse acúmulo, porque ela se conecta tanto com a energia das coisas, que às vezes ela tem dificuldade em se desprender dessa energia, tá? Então é muito comum bruxas terem coisas, terem a casa. Olha aqui, gente, a minha casa. Olha o fundo desses vídeos aqui, pelo amor de Deus. Isso é característica de bruxa, tá? Então a terceira característica de uma bruxa são gostos peculiares desde a infância. Você tinha esses gostos? Você era julgada por esses gostos? Fala a verdade. Comenta aqui embaixo. O quarto tópico, né, assuntos de espiritualidade. E se a bruxa ela gosta de vários assuntos diferentes, um assunto, né, todas as bruxas gostam. Assuntos que envolvam espiritualidade, assuntos que envolvam religiosidade, sendo muito comum, por exemplo, bruxas, né, nos primeiros anos de vida, viverem muito a vida religiosa. Então, por exemplo, tem bruxos, né, que às vezes vivem muito a vida católica, que era essa formação da família, ou umbandista, ou espírita, ou mesmo evangélica. É muito comum hoje bruxas que foram evangélicas. Por quê? Porque ela tem um chamado por tudo aquilo que é espiritual, né, desde muito cedo. Então é aquela pessoa que vai se conectar. Gente, eu passei por duas fases, né, antes de entrar na espiritualidade. Quando a minha família era católica, então assim, eu vivi muito aquela coisa de grupo de reflexão, sabe? Eu cheguei quase a me tornar padre. Aí depois a minha família meio que teve uma conversão em massa ali para a igreja evangélica. Vamos nós virar um pregador dentro da igreja. E aí hoje virei aí sacerdote de Umbanda, né? Tenho o meu terreiro e mago iniciado. Então vocês imaginam, né? Quando eu me jogo, eu me jogo. E tudo isso me agregou bastante. Mas eu costumo dizer que tudo que é espiritual, eu lembro, eu criança, eu li o Livro dos Espíritos, eu tinha em torno de 7 a 8 anos. Eu já estava querendo saber daquele universo ali do mundo espiritual. Então, é uma característica das bruxas, gostarem daqueles desenhos que falam de magia, né? Então, assim, é uma coisa muito comum ali por parte das bruxas, gostar de assuntos de espiritualidade. E isso, à medida que a gente vai envelhecendo, né, vai tornando mais forte. Aí a gente começa a estudar de divindades, a gente começa a estudar sobre cristais, ervas e os vários campos ali da espiritualidade. Outro ponto importante, mitologia, tá? Bruxos, de modo geral, adoram mitologias,
mitologias, adoram ver filmes de mitologia, ler livros sobre mitologia. Eu tenho livros da minha infância ainda na minha biblioteca de mitologias, tá? Então é uma característica muito comum e que eu encontro de modo geral ali nesse universo de bruxas, tá? Então o quarto elemento que define muito bem uma bruxa é esse gosto por assuntos de espiritualidade, tá? O quinto, sonhos e intuições. Toda bruxa, né, ela tem uma conexão muito forte com a sua intuição e é muito comum ter vários sonhos. Tem sonho que a gente não vai entender, que não faz sentido nenhum, mas a gente sonha, tá? Essa é uma característica muito comum de bruxas, né? O sonho, as intuições. Isso é o quê? É a conexão da bruxa com o mundo espiritual. Principalmente quando a pessoa não tem uma audiência espiritual desenvolvida ou não tem essa audiência, o universo, a espiritualidade se comunica com você através dos seus sonhos e das intuições, que é o nosso sexto sentido, né? Que é esse sentido espiritual, que nos conecta mesmo ao Akasha, ao mundo espiritual, aos nossos mentores. E é uma das formas que a bruxa faz de ler o mundo espiritual à sua volta. Então é muito comum quando algo vai acontecer, aquilo se plasma em sonhos, né? Ou em intuições, ou mesmo em visões para a bruxa, tá? É uma coisa muito comum. Então, bruxas, de modo geral, elas têm muitas experiências com sonhos. Não quer dizer que você tenha que sonhar toda noite, mas alguns sonhos são muito simbólicos, muito representativos, tá? Isso é muito importante. Então, a quinta característica que define uma bruxa, eu acho que essa é tão óbvia que eu nem vou me estender muito, são os sonhos e as intuições. A sexta característica, tá? Alguém na sua ancestralidade, sua mãe, seu avô, seu pai, seu tio, alguém lá de trás da sua ancestralidade também tem uma conexão, uma ligação com a espiritualidade. Então você pode ter tido um pai, uma mãe que era benzedor, que fazia leitura de cartas. Sempre eu vejo essa mesma história se repetindo. Algum ancestral, uma avó, uma bisavó, uma mãe, né? Um tio, uma tia, alguém ali que carregava esse dom da magia com ela. E isso passa, tá? De geração para geração. Então é muito comum, né? Pessoas da nossa ancestralidade, por mais que não interpretassem o mundo espiritual da mesma forma que a gente, acaba trabalhando com o que a gente trabalha. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu vi um grimório, né? Eu vi com a minha mãe. O meu avô era benzedor. Sabe, a irmã da minha avó, minha tia-avó, ela cuidava de Cosme e Damião, ela cuidava das entidades dela. Então já é uma coisa de ancestralidade que vem. E a maioria das bruxas que eu conheço carrega esse dom também de ancestrais familiares, de pessoas que benziam, que jogavam cartas, de pessoas assim que faziam curas espirituais, né? Então é uma característica também da maioria das bruxas que eu conheço. Algum membro ancestral da família trabalhava também com a espiritualidade de alguma forma. E o sétimo, itens, né? Ela tem umas... Como é que eu posso te falar? Umas manias particulares. Ela tem ali uns rituais meio particulares. Como assim, Gilberto? E aí eu quero que... Aqui, se você tiver coragem, comenta aqui embaixo qual que é a sua mania particular de bruxa. Eu vou dar um exemplo. Eu na academia, eu não gosto de ficar entre uma conexão do espelho e outra. Eu não gosto de me ver minha imagem partida. Não tem nada, é muito achismo, mas assim, eu não gosto. Esse é um exemplo. Tem bruxas que tem aquela coisa de acordar com o pé direito pela manhã. Tem bruxo, por exemplo, que não gosta de contar os pesadelos antes de tomar café da manhã, né? Tem várias, assim, crendices que é individual, que às vezes você não aprendeu, você não leu num livro, sabe? Ninguém te falou, mas você não gosta de fazer. Ah, eu não gosto de usar preto, ou, sabe? Mas são coisas do bruxo. Tá? Aqueles rituais assim que é até engraçado às vezes. Vou dar um outro meu, por exemplo. Eu uso meias trocadas. Eu não uso pares de meias iguais. E às vezes assim, é uma laranja e uma verde, sabe? E é do bruxo, não é uma coisa... Faz parte da expressão do bruxo, né? E da conexão dele com o universo particular. Então eu tenho essas duas aqui. Eu não gosto de ficar no meio do espelho na academia, né? Quando o espelho tá ali emendado. E também não uso pares de meias iguais. E você? Qual que é a sua crendice de bruxa que é só seu?
Comenta aqui embaixo que eu vou ter enorme prazer em estar lendo junto com vocês. E aí, desses 7 sinais, você se identifica com algum? Qual deles você se identifica? E lembrando que a gente tem um curso gratuito de bruxaria aqui no canal, tá? É só vocês colocarem lá na playlist que vocês vão encontrar. Curso gratuito de bruxaria para você que se identificou como uma bruxa poder acessar essa informação, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!